Olá pessoal, aqui é a Ida e esse vídeo é para fazermos mais uma vez as explicações, os comentários e a correção do PET volume 6 de Língua Portuguesa do segundo ano do ensino médio, semanas 3 e 4. Vem comigo! Bom, eu vou tratar das duas atividades da semana 3 e 4 porque elas são complementares aqui, ok? Primeiro a gente começa com um pequeno texto que fala da importância dos personagens no texto narrativo. Os personagens são elementos de grande importância numa narrativa. Muitos leitores se identificam com os personagens, se sentem motivados a embarcarem nas histórias e tornam-se excelentes leitores. Vários personagens já foram recriados através da imaginação de seus leitores. É importante observar nas narrativas o papel que desempenham no enredo, suas características físicas e ou psicológicas, entre outros aspectos, como ocorreu na história de Iracema, personagem de José de Alencar, estudada nessa atividade. Considerados personagens fundamentais na maioria dos fatos, protagonistas e antagonistas são antônimos na linguagem teatral, literária, novelística, cinematográfica e entre os mais variados gêneros onde se possam encaixar personagens. O primeiro é o que possui papel de destaque na trama, ou seja, o protagonista, tá? Ou seja, é o ícone principal do enredo em questão. O segundo, que é o antagonista, também se destaca na obra, mas nem sempre é um ser humano. Pode ser um obstáculo na vida do protagonista em forma de gente, animal, circunstâncias, entre outros. Então está falando aqui que a caracterização, a criação do personagem é muito importante para o texto narrativo, porque muitas vezes o leitor ele lê aquela história porque ele se identifica com o personagem ou porque o personagem é muito interessante para ele, ok? Então a gente tem aqui um pequeno texto e baseado nesse pequeno texto a gente vai fazer as atividades seguintes, ok? Leia o texto abaixo. Tentando se segurar numa alça lilás. Entrou no elevador. A um canto, outra mulher segurava firme debaixo do braço uma enorme bolsa de couro lilás. Que ousadia, uma bolsa lilás, sorriu ela. Acabei de dizer a um homem que o amo, respondeu a outra. Então, entrei numa loja e entre todas escolhi essa bolsa. Eu precisava sentir nas mãos a minha audácia. Não sorriu, agarrou-se náufraga na alça. Então, a gente tem aqui um pequeno texto da Marina Colasanti e você vai respondendo as questões aqui, você vai trabalhar depois em cima desse texto, ok? As questões aqui não tem uma resposta específica, portanto, vocês vão ver que eu vou simplesmente explicar a atividade nesse vídeo. Eu não vou te dar as respostas prontas, porque é uma resposta pessoal. Cada aluno vai criar aqui as características e vai dar as respostas para o seu personagem, ok? Então, primeiro fala assim, leia o conto Tentando se segurar numa alça lilás e crie características físicas e psicológicas para os personagens e invente um papel para elas. Só para a gente lembrar, as características físicas vão tratar da aparência externa da personagem, ok? A altura, se é gordo ou se é magro, cor da pele, cabelos, olhos, ok? Se é bonito ou feio, grande, E aí são as características do aspecto externo. E as características psicológicas vão ser características que tratam da personalidade, do caráter, do padrão de pensamentos e sentimentos da personagem. Então, se é inteligente, se é tímido, se é bondoso, coisas do tipo, ok? Então, na letra A, você vai caracterizar a mulher lá da história. Como que é essa mulher aí da bolsa lilás, tá? Você invente aí as características, tanto as características físicas quanto as psicológicas para ela. E o homem, no caso, o homem para quem ela se declarou, Como ele é, tá? Características físicas e psicológicas do homem. Você que vai inventar, ok? Letra C. Faça uma breve descrição deles, do modo como eles conversam, como eles andam. Então, aqui não é simplesmente descrever como que eles são fisicamente ou psicologicamente, mas também como eles estavam se comportando naquele momento da história, tá bom? Letra D. Descreva o cenário para o lugar que eles estão. Então, onde é que aconteceu isso? Como é esse lugar? Não simplesmente falar o nome do lugar, foi uma padaria, foi no meio da rua, mas descreva, Se foi num ambiente a céu aberto, estava ensolarado, estava de dia, de noite, Tinha mais pessoas passando, estava chuvoso, ou se foi num lugar fechado, como era esse lugar, Descreva o cenário. E a que horas do dia a situação se passa.
tá? Em que momento do dia, noite, se quiser determinar uma hora específica, pensa aí em que hora isso vai acontecer, ok? Então, aqui foi a atividade da semana 3. Na semana 4, a gente vai aproveitar essas informações, ok? Então, vamos lá para a semana 4. A atividade da semana 4 fala sobre o texto descritivo. Então, vamos ler aqui o que é um texto descritivo. O texto descritivo é um tipo de texto que envolve a descrição de algo, seja de um objeto, pessoa, animal, lugar, acontecimento, e sua intenção é, sobretudo, transmitir para o leitor as impressões e as qualidades de algo. Em outras palavras, o texto descritivo capta as impressões de forma a representar a elaboração de um retrato, como uma fotografia revelada por meio das palavras. Para tanto, alguns aspectos são de suma importância para a elaboração desse tipo textual, desde as características físicas ou psicológicas do que se pretende analisar, a saber, cor, textura, altura, comprimento, peso, dimensões, função, clima, tempo, vegetação, localização, sensação, dentre outros. Então, isso é um texto descritivo, ele descreve todas essas coisas aqui, né, a respeito de um personagem, de um ambiente, ok? E o que é para fazer? A partir do início dado na atividade da semana 3, ou seja, daquele trecho de texto, tá? E das características que você respondeu na questão, desenvolva um texto descritivo no qual seja criada uma história que apresente os elementos narrativos abordados na questão anterior e, a partir da caracterização dos personagens, crie uma história em que a mulher seja a protagonista e o homem o antagonista. Então, o que você vai fazer? Vamos voltar lá no texto da Marina Colasanti, lá da semana 3. Então, baseando-se nesse texto aqui, ó, nessa mulher da bolsa lilás, que acabou de dizer para um homem que o ama, né? Baseando aqui no que foi narrado nesse texto, você vai criar uma história, ok? E nessa história, os personagens serão esse homem e essa mulher, que vão ter essas características que você descreveu na atividade da semana 3. Todas as características aqui vão ser aproveitadas. Por quê? Porque você irá fazer um texto descritivo. No seu texto, ele vai contar uma história, mas ele também vai descrever esse homem, descrever essa mulher, descrever esse ambiente, ok? Então, você vai fazer uma história, você vai inventar uma história baseada naquele enredo lá do texto da Marina Colasanti. Claro, você não vai copiar aquele texto, você vai criar outro e aproveitando os acontecimentos daquele ali, só que você vai, no meio do seu texto, à medida que você for falando do cenário dos personagens, você vai falar com calma, descrevendo as características baseado naquilo que foi pedido na semana 3, ok? Então, o seu texto ele vai ser descritivo e narrativo, porque ele vai ser um texto que conta uma pequena história, mas ele descreve os personagens e o ambiente com riqueza de detalhes. Ok? Então, seja criativo, faz o seu texto aí. Se você quiser colocar aqui nos comentários para a gente conhecer o seu texto depois, fica à vontade. Bom, eu vou ficando por aqui. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se você gostou, curte, se inscreva no canal, compartilha com seus colegas aí, ok? Fica com Deus e até a próxima!